de levar o Evangelho, né? Nós estamos na série Os Olhos da Fé, e eu gosto muito de falar sobre fé, porque quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós temos que aprender a andar em fé, amém, gente? Né? Existe uma grande diferença entre andar em fé e viver pela fé. Não é isso que eu vou falar hoje com você. Num próximo momento eu te explico melhor sobre isso. Mas uma coisa que você precisa saber é que você tem que aprender a andar em fé. Amém? Quem crê em Jesus tem que aprender a andar em fé, né? E andar em fé é ter ações de fé. E uma das ações de fé que eu quero te convidar a ter é orar comigo todas as manhãs, das 6 às 6:30. Estamos orando, né? Vamos fechar pelo menos esses 21 dias de oração e jejum. É possível que a gente continue, vamos ver daí. Mas oração nunca é demais, né, gente? Tá? E tem sido um tempo muito bom. A gente tem muita coisa para orar. Eu sei que é um tempinho curto, mas tem sido muito bom. E eu quero te convidar, amanhã às 6:30, né, se tu quer participar, tu pode pedir para o pessoal que está na portaria ali, para eles te colocar nos grupos oficiais. A gente tem 2 grupos oficiais aqui da igreja, que é o do Arena e o da Sara. Tá? Sara Nossa Terra e do Arena no WhatsApp. Ali a gente sempre coloca todas as publicações, os links. Tá? Pode pedir para o pessoal te incluir ali, daí ali vai ter, a gente republica. Tá? Fica mais fácil, tá bom? E tu pode convidar qualquer pessoa para participar também, tá, gente? Não precisa, pastor, tem que ser só pessoas que congregam aqui com a gente. Não precisa nem ser cristão, tá? Só você, olha, daqui a pouco você conhece alguém que está passando por uma situação, um momento difícil e tal. Das 6 às 6:30 nós temos oração, convida essa pessoa para entrar junto, nós vamos orar junto, tá? É uma forma de levar o Evangelho, tá bom? Então, em cima desse tema, eu quero estar pregando com vocês, e o título é A Pregação da Fé Libera o Poder de Deus. Fala comigo, a palavra de Deus libera o poder de Deus. Vocês creem nisso? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19. Abre aí comigo. Vou te mostrar um pouco. Atos 16. Não, faz assim, abre Atos 16, 16. Vamos pegar um pouquinho antes, para pegar o contexto todo da história. Atos 16, 16. Acharam? Atos 16, 16. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, né? Aquela mulher ficou liberta. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal,
que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, gente? Que história, né? Vamos orar, curva sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Como a tua palavra é poderosa, Senhor. E nós te agradecemos porque nessa noite sabemos que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Obrigado, Deus, porque através da tua palavra, da pregação da tua palavra, o poder do Senhor é liberado. E quando o poder do Senhor é liberado, milagres acontecem. Quando o poder do Senhor é liberado, a salvação entra. A manifestação do teu Espírito se torna tão real que ela pode ser sentida e tocada. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção que eu vou pregar hoje para você. Particularmente, eu confesso que eu achei muito forte isso. E o que eu vou pregar hoje já vai ser um ponto de partida para o que eu vou pregar domingo. Quero que você se prepare aí, domingo. Deus tem falado muito comigo. Não vai ser uma continuação direta, mas isso aqui vai ser uma base para o que eu vou pregar no domingo. E esse texto que a gente leu, ele fala de algumas circunstâncias, tá? Que Paulo viveu, ele e seu colega de missão, né? Tá? Que ele viveu nesse momento. Eles estavam indo para uma cidade pregar o evangelho, e quando eles chegam nessa cidade, uma mulher, que ela estava num processo de endemoniamento, a mulher estava possessa por um espírito das trevas, e esse demônio na vida da mulher, ele fazia com que aquela mulher conseguisse adivinhar as coisas que iam acontecer. E olha como é interessante, gente, a Bíblia diz, né, que até os demônios creem em Deus e tremem, não é verdade? Quando Paulo e o seu companheiro de viagem começam a passar, e aquela mulher vê aqueles homens, ela começa a anunciar que eles eram servos do Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que aquilo, né, ficou sendo repetido por muitos dias, até que uma hora Paulo se irritou, né, e percebeu que aquilo não vinha de Deus, e ele ora, e aquela mulher, ela é liberta. Quando ela é liberta, ela para de ter essa capacidade de adivinhar as coisas. E tinham pessoas que ganhavam dinheiro com ela, né? Ela era mais ou menos isso, alguém terceirizava o trabalho, vamos dizer assim, né? A mulher ia lá, adivinhava o futuro de alguém, e eles cobravam por isso. A mulher não conseguia mais fazer isso agora, porque ela estava livre pelo poder de Deus, né? E até a gente entende que o futuro é só a Deus que pertence, amém, gente? Não é verdade? E quando isso acontece, aquelas pessoas se irritam muito e mandam prender Paulo e o seu companheiro. Eles são apedrejados não, eles são açoitados e são presos. E aí acontece algo tremendo, né? Mesmo muito machucados, eu gosto sempre de exemplificar para vocês o que era a situação, né? Não era como os dias de hoje, já foi preso. Não era que nem hoje, né, gente? Primeiro que eles foram açoitados, né, com vara. Eu, quando fui criança, eu apanhei muito de varinha, né? Você apanhou também quando você era criança, não? Não. Eu apanhei muito, né? Aquelas varinhas, né? Eles foram açoitados por umas, como se fossem uns galhos, assim, né? Umas varetas grossas, né? E eles apanharam muito, ficaram com as costas totalmente machucadas. E quando eles foram presos, eles não eram só jogados dentro de uma cela. Aqui a Bíblia diz que eles foram amarrados a um tronco, né? Como é que funcionava? Eles amarravam as costas, as mãos nas costas,
e eles colocavam uma pessoa sentada no chão e amarravam os pés no tronco. Então, em volta de um tronco tinham várias pessoas com os pés amarrados ali e com as mãos nas costas. Ela não conseguia deitar para descansar porque ela estava com as mãos nas costas, né? Então ela tinha que dormir naquela posição e ela não tinha no que se escorar também, era uma tortura aquilo ali. Aquilo era uma tortura, terrível, né? E a Bíblia diz que mesmo assim, né, eles, versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, né, que era o companheiro de viagem dele, oravam e cantavam louvores a Deus, nessa situação, nessa circunstância, né? A gente com coisa bem menor, a gente já para até de vir ao culto, não é verdade, gente? Muitas vezes com coisa bem menor, a gente nem quer mais se envolver muito com as coisas de Deus, né? E eles, adorando e cantando a Deus, acontece algo sobrenatural. Fala comigo, algo sobrenatural. Veio um terremoto, gente, que destruiu a cadeia. Olha que demais. Destruiu a cadeia, não feriu ninguém, né? E abriu as portas. Olha que coisa sobrenatural isso, né? Abriu as portas, não feriu ninguém. E quando o carcereiro, que era o dono daquele, presta atenção, gente. Quando o carcereiro, que era o dono não, o responsável por aquilo ali, percebe isso, né? Olha só isso aqui. Quando ele percebe isso, ele pega a espada e ele ia se matar. Por quê? Porque se no outro dia de manhã, os responsáveis ali, né, os generais, chegassem e vissem que os presos tinham fugido, o carcereiro seria morto. Então, ele falou, vou me matar, né? E quando ele vai para fazer isso, Paulo, né, versículo 28, mas Paulo grita, né? Não faça nenhum mal a ti, nós estamos todos aqui. Aí olha o que aconteceu, olha aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, Senhor, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Aqui que eu quero entrar. Isso aqui tudo foi só para você explicar, para entender, né? Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do amor de Deus, nós liberamos o poder de Deus. E o poder de Deus, ele faz várias coisas. A primeira coisa que o poder de Deus faz, o poder de Deus traz salvação, amém? O poder de Deus traz cura, o poder de Deus liberta. Paulo e Silas, falando do Evangelho, libertaram aquela mulher, não é? Paulo e Silas, adorando a Deus, cantando louvores, milagre aconteceu. Mas o que é mais interessante aqui, é que a gente vê duas formas de pregar o Evangelho. Olha para mim, fala assim comigo, duas formas. A gente vê aqui duas formas de falar do amor de Deus. Eu quero fazer um pause aqui nesse texto, e eu quero ir contigo para Mateus 5, versículo 13. Deixa marcado nesse texto aí a tua Bíblia, depois nós vamos voltar. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Olha só o que diz aqui. Vós sois o sal da terra. Vou pegar só até a vírgula ali, ó. Vós sois o sal da terra. Agora vai para o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Bota a mão no teu coração e diga, eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. Olha para mim. Eu vou me incluir nisso também. Se a gente conseguir entender isso aqui hoje, nós vamos ganhar não só a nossa família para Jesus, nós vamos ganhar para Jesus quem se aproximar de nós. Tu vai ganhar sabe teus filhos que tu está orando para ganhar para Jesus? Sabe as pessoas que tu ama, de sangue, amizade, de coração? Vamos voltar lá para Atos, onde nós estávamos. Atos 16, nós estamos lá no versículo 27. Mateus 5,13 diz, vós sois o sal da terra. Mateus 5,14 fala, vós sois a luz do mundo.
eu falei que nesse texto tem dois tipos de formas de falar do amor de Deus, tem duas formas de pregação. A primeira é pregar sendo sal, e a segunda é pregar sendo luz. Fala comigo, pregar sendo sal. Fala comigo, pregar sendo luz. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que nós não respeitamos essa ordem. Anota isso, guarda isso no teu coração. Primeiro você prega sendo sal, para depois pregar sendo luz. Se você fizer o contrário, pode ser que dê certo, mas a probabilidade é muito pequena. Por quê? Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo, vocês são aqueles que dão tempero à vida. Sal é tempero, né, gente? Amém? Ou seja, o que Paulo e Silas fizeram aqui? Paulo e Silas pregaram primeiro sendo sal, e eu quero que você preste bastante atenção nisso. Isso nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, e principalmente fora das quatro paredes da igreja. É isso aqui que a gente tem que fazer em casa e no trabalho. Paulo e Silas pregaram sendo sal. Como? Versículo 27 diz assim, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Agora olha o 28. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Paulo e Silas falaram alguma coisa de Jesus para o carcereiro? Não falaram nada. Olha como é forte isso. Pregar sendo sal, é pregar com as atitudes e com as ações, e não com as palavras. E olha o versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou trêmulo, apavorado. Se prostrou diante de Paulo e Silas, trouxe eles para fora e perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu vou perguntar de novo, Paulo e Silas falaram alguma coisa de Jesus para o carcereiro? Não. Mas quando o carcereiro viu que as portas estavam todas abertas, e aqueles dois homens, as amarras tinham sido soltas, gente, foi um milagre de Deus. Aqueles homens podiam ter saído correndo embora, e provavelmente se a gente tivesse lá, a gente teria feito isso, né? Aqueles homens ficaram, Paulo e Silas seguraram aqueles homens todos ali. E quando o carcereiro entra, ele olha, e ele deve ter pensado para ele, não, mas não pode ser verdade. Esses dois têm alguma coisa diferente dos outros. Isso é pregar sendo sal. Pregar sendo sal é temperar a vida de quem não tem tempero, vamos dizer assim. Pregar sendo sal é trazer um gosto, é trazer uma novidade, é trazer um propósito. Eu achei tão poderoso isso, porque Paulo e Silas não falaram de Jesus para o carcereiro. Paulo e Silas não tentaram convencer o carcereiro de que Deus existia. Paulo e Silas não tentaram mudar a religião do carcereiro, porque ele era romano, provavelmente idólatra. Eles não tentaram fazer nada disso. Eles simplesmente agiram como verdadeiros cristãos. Quando nós agimos como verdadeiros cristãos, quando nós fazemos o que Jesus faria, nós estamos pregando como sal da terra. E quando a gente é sal, as pessoas percebem que nós temos um gosto diferente. Quando nós somos sal, as pessoas na nossa casa, no nosso trabalho, elas percebem que tem algo que é diferente. Sabe, tem algo que não é igual a todos, não é o fato de, eu não falo palavrão, eu uso outra roupa, eu faço isso. Isso faz parte também, né? Acaba se tornando, mas é o que está no nosso coração, é a reação que a pessoa tem. A reação que Paulo e Silas tiveram evangelizou o carcereiro. Evangelizou ele. Por quê? Porque Paulo, olha só, gente,
Paulo, ele grita para aquele homem: não te faça nenhum mal. O homem que provavelmente foi o que açoitou eles. Provavelmente quem açoitou eles, quem bateu neles, foi o carcereiro. E ele grita para o carcereiro e diga: não faça nenhum mal para ti mesmo. Talvez todos os outros presos queriam a morte do carcereiro. Ele falou: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui, nós não fomos embora. E aquele homem vem e se prostra. E ele pergunta, né? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha para mim um pouquinho. Com certeza a pessoa que você está querendo que conheça o amor de Deus, ela já ouviu falar de Jesus. Talvez é alguém da tua casa que te vê todo dia vindo para o culto. Não é verdade? É o teu colega de trabalho que sabe que tu é evangélico, que tu vem na igreja. E isso para ela não é uma novidade. Para o carcereiro, o cristão não era uma novidade, tinha um monte. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro converteu 3.500 naquela volta ali. Então tinha bastante crente já ali. Não era novidade. Mas aquela atitude foi uma novidade para o carcereiro. Aquela posição trouxe um gosto novo para a vida do carcereiro. Então, a pregação do evangelho que libera o poder de Deus é a pregação que começa sendo sal. Quando nós trazemos um tempero diferente, quando nós trazemos um modelo diferente para o mundo, quando nós trazemos um modelo diferente para as pessoas já ouviram falar de Jesus, sabem que tem as igrejas e que existem muitas igrejas, que tem os eventos, que tem as músicas, elas sabem tudo isso, mas elas não estão esperando que alguém diga para elas que isso existe, ou que alguém convide elas para vir a um culto, elas estão esperando uma posição que seja novidade. E essa posição somos eu e você que apresentamos. E quando essa posição é apresentada, o poder de Deus se manifesta. O versículo 31 é o versículo do poder de Deus. O 30. É o versículo do poder de Deus. Um homem perguntar para eles: o que eu preciso fazer para ser salvo? Isso é o poder de Deus, isso é milagre. Amém? Então, Paulo e Silas, eles liberam o poder de Deus através da pregação sendo sal, mas existe a pregação sendo luz também. Porque nós somos sal da terra e depois diz que é luz do mundo. A história continua. O versículo 31 diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesma, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui está a pregação da luz. Quando eu apresento o sal, quando eu mostro para as pessoas que, quando você começa a andar com Jesus, quando você começa a andar com Deus, a sua vida passa a ter um gosto diferente, a sua vida passa a ter um propósito novo, ou um propósito, né? Porque muitos não têm. O coração daquela pessoa se abre, e aí eu posso apresentar a luz. E o que é a luz? A luz é a palavra de Deus. Aí é a hora de você falar, e foi o que Paulo fez. Paulo e Silas falaram, porque o coração daquele homem já estava aberto, e a Bíblia diz que ele foi batizado porque ele entendeu, ele foi batizado porque alguém falou para ele. Só que quando nós invertemos isso, nós não conseguimos liberar o poder de Deus. Pastor, mas eu já fiz de falar do amor de Jesus e a pessoa converter, porque com certeza, em algum momento da vida dela, alguém foi sal. Precisa ter as duas coisas, diga comigo, precisa ter o sal e a luz. O sal é o quê? O sal é o impacto. O sal é o que faz com que a pessoa fique como esse homem, trêmulo, né? O sal é o encontro com Deus. O sal é a revisão de vidas. O sal é aquele culto que a pessoa vem e ela recebe um milagre. O sal é aquele lugar onde Deus fala com ela. Isso é o sal. Mas e a luz? A luz é a palavra que ilumina o seu caminho, os seus passos. Então, quando alguém já teve uma experiência do sal da terra na vida dela, né? Do poder de Deus na vida dela, o que falta agora? Falta só a luz.
Falta só o direcionamento, falta só alguém dizer para ela: olha, é assim, vem comigo para a célula, vem comigo para a igreja, vem comigo para o culto, olha, aqui está a Bíblia, vamos ler junto, vamos para o Instituto de Vencedores, né? E é o caminho, está iluminando os passos. Mas quando eu só faço isso, né? Quando eu só quero apresentar a luz, sem que ela tenha sentido o gosto, o sal, né? O poder de Deus na vida dela, vai faltar algo, para que o poder, para que o milagre aconteça, né? Então fala comigo, sempre começa com o sal. Eu quero incluir nessa ministração uma frase que eu já repeti muitas vezes aqui na igreja, mas eu gosto muito dela. Essa frase é do Santo Agostinho, que ele diz: pregue em todo o tempo, mas só use palavras quando for realmente necessário. Foi isso que o apóstolo Paulo e Silas fizeram, né? Para as pessoas que estavam lá fora, eles estavam pregando, falando do amor de Deus, explicando. Mas para esse homem, o que tocou, o que mudou, o que transformou a vida desse homem, foi o sal da terra. Nós precisamos ser o sal dessa terra. E Mateus 5,13, que a gente leu, a primeira frase, só, se der, projeta para mim de novo. Diz que o sal, ele não pode perder o sabor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe o que significa isso aqui? O sal no período de Jesus, ele era um sal mais grosseiro, né? Não sei se você já viu, às vezes na praia tu vai e fica umas bolsinhas de sal assim em casa da água, porque a água evaporou e fica um pouquinho, um sal meio gosmento assim, né? Tá? Aquilo ali era o sal, né? Meio empedrado assim, era aquele ali o sal que se usava para tudo. É o mesmo sal, só que não era tão refinado como é hoje. E quando o sal perdia o seu sabor, ele ficava muito velho já, parado ali, o que se fazia? Se pegava esse sal e se colocava nos trilhos, porque naquela época se andava de cavalo, de carroça e a pé, certo? Então se pegava esse sal e se atirava nos trilhos, porque aonde tinha sal não nascia nada, não criava mato, não nascia nada. Então aquilo ali era calçada, era um tipo de calçada. Por isso que Jesus fala, para nada mais presta, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Nós precisamos ter o sabor de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós vamos, e por onde nós passamos, nós precisamos ser o sal dessa terra. Nós não podemos olhar as circunstâncias com os olhos naturais, nós temos que olhar as circunstâncias com os olhos da fé, em nome de Jesus, porque se perder o sabor, não serve para mais nada. E é interessante que, se eu perco o sabor, talvez você já ouviu alguém fazer isso, né? E infelizmente existe, a Bíblia diz que aconteceria. São pessoas que falam, mas não vivem. Toda pessoa que fala, mas não vive, ela está querendo pregar a luz, mas ela não é o sal. Eu quero ser a luz, mas eu não sou o sal. Então a minha pregação, o anúncio da palavra de Deus, o que vai mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor, não é o que eu sei, mas é o que eu vivo em Deus. Amém? Não é o que eu sei sobre a Bíblia, não é o que eu sei sobre a igreja, não é as músicas que eu sei cantar, mas é o que eu vivo na minha vida. E é interessante, gente, se o apóstolo Paulo e Silas simplesmente tivessem dito, não faça nada a ti, e aquele homem chegou e tivesse aceitado Jesus, e eles com certeza oraram com ele ali, explicaram para ele, e se eles naquele momento eles tivessem ido embora, né? Só isso, eles já teriam cumprido a missão deles, porque com certeza viriam outros e anunciariam a luz, não é verdade? Outros viriam e anunciariam a luz, com certeza. Mas eles vão até o fim e eles cumprem a obra inteira. E o milagre acontece porque não é só ele que é salvo, toda a casa dele é salva.
Em nome de Jesus eu quero declarar isso na sua vida. Não vai ser só você, vai ser toda a sua casa, amém? Em nome de Jesus, não são só as pessoas mais próximas, vão ser todos que estão ao teu redor, vão ser aquelas pessoas que mal têm convívio contigo. Por quê? Por causa do sal. É o sal que faz a diferença, gente, amém? O sal que faz a diferença. Nós somos sal da terra. E aqui eu quero já ir fechando com vocês. Porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Fala amém aí, em nome de Jesus. Grava isso. Você não é sal da terra porque você é luz do mundo. Você é luz do mundo porque você é sal da terra. Entendeu? Isso não dá para inverter. Não tem como inverter. Primeiro eu sou sal da terra. Primeiro eu sou sal para essa geração. E aí eu me torno luz. Em nome de Jesus. Amém? Fala glória a Deus. Levanta